Primeira parte, complementação do método dos mínimos quadrados. No nosso segundo caso, trata-se da regressão exponencial. Lembrando que na aula anterior, número 1, nós estudamos a regressão potencial. Trata-se do capítulo 4 do livro-texto, situado à página 365. Objetivos deste capítulo: expandir o conceito do método de mínimos quadrados, ampliar as suas aplicações e aplicar em situações diversas. Regressão exponencial faremos também em 5 etapas, a exemplo do que foi feito no modelo anterior. A primeira etapa é a anamorfose, que é a conversão da curva em uma reta. A função padrão, função exponencial, é y igual a A multiplicado por B elevado a x. Nós vamos adotar logaritmo neperiano. Este caso de função exponencial, considerada o padrão, a função standard exponencial, o padrão, nós podemos adotar ou logaritmo neperiano ou logaritmo decimal. Escolhemos adotar-se logaritmo neperiano. ln de y, ln do produto, a vezes b elevado a x. Lembrando as duas propriedades dos logaritmos. Primeira propriedade, logaritmo de produto. Logaritmo de produto nós convertemos na soma dos logaritmos. ln de a mais ln de b elevado a x. E a segunda propriedade é o logaritmo de potência, né? Nós podemos derrubar o expoente. Derrubamos o expoente x. Então, a expressão obtida, ln de y, ln de a, mais x que multiplica ln de b. Essa expressão já está anamorfoseada, né? Está linearizada. E nós reconhecemos que ela está anamorfoseada porque o expoente de x vale 1, expoente de y vale 1. Lembrando das notações que nós utilizamos no modelo anterior. Logaritmo da variável y é uma nova variável y barra y traço. O a é uma constante. O ln de uma constante reproduz uma nova constante. A maiúsculo, A modificado, razão. Observa que dessa vez o x está fora do logaritmo. Então o x não é alterado. É o próprio x original. Não tem logaritmo. E para finalizar, ln de b, b é uma constante. Logaritmo de uma constante, a resposta é uma nova constante, b maiúsculo, bzão, b modificado. Portanto, a nossa reta de mínimos quadrados, ela tem o formato y barra, a modificado, b modificado, x original. Item B é uma função também exponencial. É a função a que multiplica 10 elevado a bx. É uma exponencial reconhecida porque a variável x se encontra no expoente, né? Exponencial. Como a base é número 10, o bom senso pede para se adotar log de base 10. Base 10, log de base 10. Log de y, log do produto. A que multiplica 10 elevado a bx. Portanto, primeira propriedade, logaritmo de um produto. Nós convertemos na soma dos logaritmos. Log de A mais log de 10 elevado a bx. Segunda propriedade dos logaritmos. Logaritmo de potência. Nós derrubamos o expoente bx. Derruba, converte em coeficiente multiplicativo. Bx que multiplica logaritmo de 10. Lembrando que log de 10 na base 10 vale 1. Log de 10 na base 10 vale 1. Portanto, a nossa expressão de reta fica sendo y barra, a modificado, b original, x original. Já é a nossa reta de mínimos quadrados. Não esquecer que log de 10 na base 10 vale 1. No item C, também é uma função exponencial,
agora de base E. O bom senso pede que, quando a base for E, a gente adote logaritmo neperiano, logaritmo de base E. Então, aplicando-se ln ao primeiro membro e ao segundo membro, primeira propriedade de logaritmos, logaritmo de um produto, que é convertido na soma dos logaritmos na mesma base número E. Segunda propriedade, logaritmo de potência, derruba o expoente. Bx era expoente, vira coeficiente multiplicativo. Bx que multiplica logaritmo neperiano do número E. Lembrando que ln de E vale 1. Né? Lembrar que o ln de E vale 1. Portanto, a nossa reta fica sendo y barra A modificado, B original, X original. Y traço, Y barra, igual A modificado, B original, X original. Modelos resolvidos. Então, modelo resolvido muito próximo do que nós fizemos na aula passada, com regressão potencial, muito próximo da aula anterior, reta de mínimos quadrados. Isso fala, a tabela abaixo indica a demanda de energia elétrica de uma determinada indústria em função do tempo. Então, essa tabela de pares ordenados, xi, yi, no eixo x indica tempo adotado em anos e a demanda em megawatts. Então, aqui está a tabela com 1, 2, 3, 4, 5 pares ordenados. Portanto, n vale 5. Utilizando o MMQ, que significa método dos mínimos quadrados, ajustar a função exponencial, y igual a A que multiplica B elevado a x. É uma função exponencial. Ajustá-la aos dados da tabela. Pede-se trabalhar com 3 casas decimais e adotar para anamorfose logaritmo neperiano. Então, as 5 etapas que nós já estamos acostumados, né? Vide a aula anterior, as aulas anteriores, né? Primeira etapa, anamorfose, será efetuada com a aplicação de logaritmo neperiano. ln de y igual a ln do produto, A vezes B elevado a x. Primeira propriedade, propriedade dos logaritmos, logaritmo de um produto, converte na soma dos logaritmos na mesma base E, logaritmo neperiano. Segunda propriedade, logaritmo de potência, derruba o expoente x. Portanto, já temos a expressão da reta de mínimos quadrados. Y barra igual a modificado mais o x original, B modificado. Então, a nossa reta já está pronta, né? Condições. As nossas convenções, né? O pessoal lembra das aulas anteriores. Y barra é a aplicação do logaritmo neperiano para todas as ordenadas. A modificado, logaritmo neperiano de A original. B modificado, Bzão, logaritmo neperiano de B original, Bzinho. E a reta de mínimos quadrados, que tem a expressão A modificado mais B modificado, X original. É a nossa reta de mínimos quadrados. A segunda etapa consiste na listagem dos somatórios. N vale 5, somatório de xi, né? Somatório de xi não tem logaritmo, Então, somatório de x dá para fazer direto. 1 mais 2, que dá 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Somatório de xi não tem logaritmo, Somatório de xi, de 1 até 5, deu 15. Agora, somatório de y traço. Agora tem logaritmo. Como é que nós faremos? Você vai aplicar ln para cada ordenada da tabela. ln de 15,3 mais ln de 17,5 mais ln de 22,3
mais ln de 31,4 mais ln de 42,5. Vai dar o somatório de y traço. Vai dar o somatório de y traço, e variando de 1 até 5. Somatório de x ao quadrado, né? Não tem logaritmo. Então, como é que você vai calcular isso? Cada abscissa é elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Somatório de x, xi ao quadrado, que deu 55. E, finalmente, somatório, abre parênteses, xi, que multiplica y traço. O x é direto cada abscissa, e y traço, aplicação do logaritmo neperiano. Temos aqui somatório 50,301. Terceira etapa, nós vamos elaborar o sistema numérico de equações da reta de mínimos quadrados. Como é que ficou? As incógnitas são A modificado, Azão, B modificado, Bzão. Primeira equação, 5A mais 15B igual a 15,891. Primeira equação. Segunda equação, 15A, 55B igual a 50,301. Segunda equação. Na quarta etapa, nós vamos resolver o sisteminha de duas equações, duas incógnitas. Lembrando que os colegas podem resolver o sistema por qualquer método que julgar mais fácil, né? Qualquer técnica. Adição, substituição, comparação, regra de Cramer, Gauss, qualquer método, né? Resolvendo esse sistema, nós vamos obter A modificado, que vale 2,3898, B modificado, 0,2628. Nós temos já a incógnita A, a incógnita B. A modificado, B modificado. As respostas sempre são duas. A primeira resposta na forma linear, y traço igual a A modificado mais B modificado vezes x. Nós temos o valor do A, temos o valor do B, a resposta está pronta. A segunda é a forma exponencial. Para a forma exponencial, nós precisaremos do A original, do B original. Por enquanto, nós temos o A modificado e o B modificado. Teremos que fazer uma operação de retorno. Lembrando que o A modificado é o logaritmo neperiano do A original. Portanto, aplicando-se a definição de logaritmos, o A original, Azinho, é igual a base E elevado ao A modificado, E elevado a 2,3898, que dá 10,911. De maneira semelhante, calcularemos o B original, lembrando que o B modificado é logaritmo neperiano do B original, portanto, aplicando-se a definição de logaritmos, o número B é igual à base do logaritmo neperiano, que é número E, elevado a B modificado. Portanto, E elevado a 0,2628, que dá 1,301. Portanto, a nossa função exponencial, y igual a A original, que multiplica B original elevado a x, y igual a 10,911, que multiplica 1,301 elevado a x, que é a resposta. Duas respostas, né? Quais são as duas respostas? Primeira, a forma linear e segundo, a forma exponencial. Muito bem. Atividades propostas, né? Nós vamos dar algumas atividades e durante a aula daremos um tempo para que os colegas executem durante a aula. Primeira atividade proposta, utilizando o método dos mínimos quadrados, ajustar a função exponencial y igual a A, que multiplica E elevado a bx. É uma função exponencial, agora de base E, número de Euler. Ajustar a função exponencial aos dados da tabela. É dada uma tabela de 6 pares ordenados, né? Portanto, n vale 6.
pede-se trabalhar com 3 casas decimais. Os colegas já sabem perfeitamente como operar com 3 casas decimais. Exemplo da aula passada, da aula retrasada, de várias aulas anteriores. O pessoal já tem bastante prática com isso. Utilizar logaritmo neperiano, né? Nem seria necessário falar o logaritmo, porque a função exponencial é de base E, número de Euler, né? Que é a base dos logaritmos neperianos. Logicamente que o bom senso manda nós trabalharmos com logaritmo neperiano, mas o enunciado, por amizade, também mandou trabalhar com logaritmo neperiano. Apresentar 5 etapas conforme modelos anteriores resolvidos, né? Já tem a resposta. Nós daremos um tempo para o pessoal desenvolver 5 etapas e compararem com o resultado aqui, a resposta do gabarito. Exercício 2. Utilizando o método dos mínimos quadrados, ajustar a função c igual c índice zero, que multiplica, abre parênteses, 1 mais i elevado a expoente t. Ajustar esta função é uma exponencial aos dados da tabela, né? Aqui, t, primeira linha, são 4 pares ordenados, c na segunda linha. Aí uma dica para o pessoal. Sempre a primeira linha faz o papel das abscissas, eixo x. A segunda linha faz o papel das ordenadas, eixo y. É sempre, é uma convenção internacional. A primeira linha é x, a segunda linha é y, convenção internacional. Essa função é uma função exponencial, né? Essa função é uma função muito usada em engenharia econômica. Lá na engenharia econômica, indica C é o capital final, C índice zero, capital inicial, I é uma taxa de juros do capital aplicado e T é o tempo que vai ser aplicado. Você tem uma tabela e aí pede-se trabalhar com 2 casas decimais, utilizar logaritmo neperiano, apresentar as 5 etapas. Estamos deixando a resposta. Daremos um tempo na aula. O pessoal deve precisar de 15 minutos para resolver em sala de aula. É o tempo que os colegas teriam se fosse numa prova presencial. Daremos 15 minutos para a resolução. Terceiro exercício, utilizando o método de mínimos quadrados, ajustar a função y igual a mais b, que multiplica x elevado ao cubo aos dados da tabela. É uma tabela que contém 1, 2, 3, 4, 5 pares ordenados. O n vale 5. Né? Trabalhar com 4 casas decimais e apresentar as 5 etapas. Né? Também tem a resposta. Nós daremos 15 minutos para o pessoal trabalhar em aula e confrontar com a resposta que já está estabelecida, né? Vou dar uma dica para o pessoal, porque essa função a mais b x ao cubo, ela é um pouco diferente das que nós já estudamos. Ela não é linear, ela não é potencial, ela não é exponencial, né? Então, observar que essa função a mais bx ao cubo, ela não é uma reta, ela não é potencial, ela não é exponencial. Portanto, para sua transformação em reta, não é possível aplicação de logaritmos. É fácil de observar por quê, né? Se você aplicasse logaritmo e logaritmo, nós teríamos logaritmo de uma soma. E logaritmo de uma soma não existe propriedade na teoria dos logaritmos. Portanto, não é possível, não é passível a aplicação de logaritmos. Teremos que recorrer a outro artifício. Para efetuar a anamorfose, deveremos recorrer a um novo artifício, que se trata de uma mudança de variáveis. É uma técnica muito utilizada no cálculo integral diferencial, na física, na mecânica, em várias ciências, né? Como é que é essa nova variável? Nós vamos pegar a função a mais bx ao cubo. Nós vamos substituir x ao cubo por uma variável auxiliar x barra, x traço.
Assim sendo, nós vamos obter uma nova função equivalente, ya mais bx'. E é uma reta, porque x' tem expoente 1, y tem expoente 1, portanto é uma reta. É uma reta de mínimos quadrados. Olha como é que vai ser a construção da tabela de cálculos. As colunas x, y, y são conhecidas, pares ordenados que são dados, né? Aqui estão os 5 pares ordenados. Nós teremos que fazer uma coluna x' ao quadrado, onde nós vamos pegar cada elemento xi e elevar, né, ao quadrado. Só que o xi está elevado ao cubo. Xi ao cubo elevado ao quadrado é potência de potência, né? É 3 vezes 2 elevado à sexta, elevado à sexta, elevado à sexta, elevado à sexta, elevado à sexta potência. E na última, produto x' por y. X' é o xi elevado ao cubo, multiplicado pelo y, que é a própria ordenada. Observar que x' é x ao cubo, é a troca de variáveis que nós fizemos. Portanto, x' ao quadrado é x ao cubo elevado ao quadrado. Potência de potência, multiplica os expoentes. Portanto, é x elevado a 3 vezes 2, x elevado à sexta. Sistema de equações da reta de mínimos quadrados. O n é o número de pares ordenados, o a é a incógnita a original, b original, somatório de x', que é o x ao cubo, são 5 pares ordenados, somatório de 1 até 5, igual a somatório do y, que é a soma das ordenadas, de 1 até 5. A segunda equação, a somatório de x', i variando de 1 até 5, b original, somatório de x' ao quadrado, i variando de 1 até 5, igual a somatório, abre parênteses, x' vezes y variando de 1 até 5. E aí, né, nós teremos que resolver o sistema linear. Diretamente a gente vai obter quem? A incógnita B. Nós vamos obter os valores de A e B. É só substituir na expressão A mais B, x ao cubo. Substitui o A, que foi encontrado na resolução do sistema, B, que foi encontrado na resolução do sistema. Tudo bem? Mais um exercício diferente, utilizando o método dos mínimos quadrados. Ajustar a função y igual x dividido por alfa mais beta-x aos dados da tabela. É uma tabela que contém 1, 2, 3, 4, 5 pares ordenados. O n vale 5. Trabalhar com 4 casas decimais e apresentar as 5 etapas de resolução. Nós estamos deixando a resposta, daremos 15 minutos para os colegas trabalharem durante a aula, né? Esse exercício não é para entregar, é um treinamento para o futuro. Muito bem, essa função, ela não é uma reta, ela não é potencial, ela não é exponencial. Nós teremos que arrumar um artifício para efetuar a sua anamorfose. Então, artifício, né? Observar que a função x dividido por alfa mais beta-x, ela não é linear, ela não é potencial, ela não é exponencial. Aqui também não é possível matematicamente a aplicação de logaritmos de bases quaisquer. Teremos que recorrer a algum tipo de artifício. Neste caso, né, como se tem uma igualdade entre duas frações, a primeira fração pode ser escrita na forma y, denominador valendo 1, y sobre 1, igual a x dividido por alfa mais beta-x. Lembrar que igualdade entre duas frações do tipo A sobre B igual a C sobre D, isto é uma proporção, né? A gente lembra lá do ensino fundamental, né? Uma igualdade entre duas frações é uma proporção. O pessoal lembra, A é o começo, D é o final. B e C são termos médios. A e D são termos extremos. E B e C são termos médios da proporção. Algumas propriedades
que provavelmente os colegas conhecem, mas podem ter esquecido, né? Propriedades das proporções. Primeira propriedade: o produto dos termos extremos é igual ao produto dos termos médios. Isto é, se eu multiplicar A vezes D, é igual ao produto B vezes C. Segundo, invertendo-se ambas as frações, a proporção continua a mesma. Isto é, se eu inverter a primeira fração e inverter a segunda fração, a proporção continua valendo da mesma forma. Invertendo a primeira fração, nós temos B sobre A. Invertendo-se a segunda fração, nós temos D sobre C. Observa que a propriedade continua verdadeira. A vezes D igual a B vezes C. Continua verdadeira, né? Aplicando-se essas propriedades à função dada, né? Y sobre 1 igual a x dividido por alfa mais beta-x, invertendo-se a primeira fração, nós temos 1 sobre y. Invertendo-se a segunda fração, nós temos alfa mais beta-x dividido por x. E agora, separando-se o segundo membro em duas frações, né? Eu vou separar, né? Aqui o denominador comum é x. Eu vou separar uma fração alfa sobre x mais segunda fração beta-x dividido por x. Alfa sobre x mais beta-x sobre x. Dá para simplificar esse x, né? Dá para simplificar. Portanto, nós teremos 1 sobre y igual 1 sobre x, que multiplica alfa, mais beta. Observar-se que o inverso de uma variável é uma nova variável. O inverso da variável y é uma variável y'. O inverso da variável x é uma nova variável x'. Portanto, nós vamos obter uma equação, né? 1 sobre y, variável y', 1 sobre x, variável x', de onde 1 sobre y, y', 1 sobre x, x', que multiplica alfa mais beta. Na forma, né? Colocando-se na forma usual, a forma padrão da reta, a forma padrão é y igual a A mais bx. Portanto, y' igual a b, que é o coeficiente linear da reta, é o beta. E o coeficiente angular é o alfa, que multiplica x barra, que é a expressão da reta tradicional, né? Essa é a nossa nova reta de mínimos quadrados. Como é que vai ficar a tabela de cálculos? As duas colunas iniciais, xi e yi, são dadas. Nós precisaremos de uma coluna x', que é o inverso de x. 1 sobre x1, 1 sobre x2, 1 sobre x3, 1 sobre x4, 1 sobre x5. A coluna y' é o inverso de cada uma das ordenadas. É 1 dividido por y1, 1 dividido por y2, 1 dividido por y3, 1 dividido por y4, 1 dividido por y5. E assim, os colegas vão continuar e preencher as demais colunas. Nós daremos mais 15 minutos da aula para os colegas resolverem, né? Já está linearizada a função. E aí, tempo para nós completarmos. O sistema de equações da reta de mínimos quadrados, nesse caso, né? O n vale 5. Então, n que multiplica beta, beta é a primeira incógnita, beta, alfa a segunda incógnita. N que multiplica beta, alfa que multiplica a somatória de x', i variando de 1 até 5, igual a somatória de y', i variando de 1 até 5, é a primeira equação do sistema. Segunda equação é beta, que multiplica a somatória de x', i variando de 1 até 5, mais alfa que multiplica a somatório, x' ao quadrado, i variando de 1 até 5, igual somatório, abre parênteses, x' que multiplica y', i variando de 1 até 5, segunda equação do sistema linear. Pode-se resolver o sistema, como sempre, né? Pelo método que se julgar mais tranquilo e mais fácil, né? Resolvendo o sistema, nós vamos obter os valores de alfa e de beta. E a resposta, né? Na forma inicial, x dividido por alfa mais beta x. Daremos também um tempinho da aula
para os colegas resolverem essa questão.